Se você é professor ou atua no departamento de ensino da sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. São 25 anos aprimorando e promovendo a escola dominical. Artigos, subsídios, ED em Foco, conversa franca, entrevista com o comentarista das lições bíblicas, boas ideias, em evidência e muito mais. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão. Disponível nas livrarias CPAD, no cpad.com.br. Para assinar e receber em casa, ligue 0800 021 7373. Revista Ensinador Cristão. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. A realidade da fé cristã. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD e também comentarista da revista de jovens deste trimestre, cuja temática fala sobre o padrão bíblico para a vida cristã. Ao longo das próximas 13 semanas, vamos abordar alguns assuntos específicos que vão nos mostrar como que um cristão pensa, de que forma o seu pensamento está se coadunando com a palavra de Deus e de que forma nós devemos apresentar não apenas esse pensamento, mas uma postura ativa e também no aspecto da defesa da fé para as pessoas que nos observam. Foram temas pensados pela Casa Publicadora para abençoar você como professor e também os seus alunos. Na lição deste domingo, nós vamos abordar a primeira lição, cujo tema é a realidade da fé cristã. Começando então pela nossa introdução da lição. A introdução fala que a fé cristã está em todas as partes do globo, com uma mensagem que transforma vidas. E o que faz da fé cristã uma fé diferente? É até interessante você começar a falar com seus alunos no decorrer dessa introdução, chamando a atenção deles de que o cristianismo existe. Ele está em praticamente todas as partes do globo. Mas o que faz da fé cristã uma fé diferenciada? Será que é a sua mensagem? Será que é o seu livro? Será que é a transformação de vida? Será que são os preceitos pelos quais os cristãos pautam sua vida com base nas Sagradas Escrituras? Comece então como uma dica pedagógica, conversando com seus alunos e deixe que eles exteriorizem as suas opiniões. Claro, o professor ele vai trabalhar sempre ponderando e conduzindo a opinião dos alunos ao que a palavra de Deus está dizendo. Mas é uma dica para você começar a sua aula chamando a atenção deles. O que, na perspectiva deles, faz com que, nesse momento de introdução da lição, eles se coloquem, fazendo aí a colocação. O que você pensa sobre o cristianismo? O que faz, na sua perspectiva, o cristianismo ser uma fé diferente das diversas crenças que já existem no nosso mundo? O tópico 1 da nossa lição vai abordar sobre a origem da fé cristã. Quando nós falamos sobre a origem da fé cristã, nós precisamos levar em conta que a fé que foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo e foi dado prosseguimento por meio dos seus discípulos, ela teve uma origem, ela teve o seu início. Ela começa praticamente no primeiro século da era cristã na nação de Israel, pois foi lá que Jesus nasceu, Jesus viveu, ele desenvolveu o seu ministério, ele morreu e também ressuscitou segundo as Escrituras. E a ressurreição de Jesus, naturalmente, vai fazer um diferencial muito grande para a teologia cristã, porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma prévia do que vai acontecer posteriormente com aqueles que também entregaram sua vida a Jesus, creram nele pela fé e foram
transformados. Então, esse é o primeiro aspecto que nós devemos levar em consideração. A fé cristã, ela é originada ali em Israel, mas Israel ele vai funcionar ali geograficamente como um ponto de partida para o início da fé cristã. Por quê? Havia uma orientação do Senhor Jesus para que os seus discípulos fossem indo pelas nações anunciando o Evangelho. Então, quando nós falamos de fé cristã, devemos deixar claro que ela nasceu em Israel, mas ela não ficou restrita ao território de Israel, porque Deus, na sua sabedoria, impulsionou por meio do seu Espírito Santo os discípulos para que eles se espalhassem e pregassem a mensagem do Evangelho. E esse nome cristão, ele vem da referência de Lucas em Atos capítulo 11, verso 26, quando Lucas narra que em Antioquia, uma cidade onde o Evangelho acabara de chegar, aí Lucas fala que ali, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Por quê? Eles eram denominados como os seguidores do caminho. E quem é essa pessoa que foi designada como caminho? O próprio Senhor Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Inicialmente, os discípulos eram conhecidos como os seguidores do caminho, mas em Antioquia, eles foram considerados, chamados pela primeira vez de cristãos. Ainda no parte 1 da nossa lição, nós precisamos entender que uma fé como o cristianismo precisa estar pautada não apenas na questão da crença propriamente dita, mas essa crença precisa estar pautada em escritos, em livros. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro base para que nós possamos compreender a fé cristã. A Bíblia Sagrada, ela é o ponto de referência para qualquer cristão nas suas ações, nos seus estudos e nas suas práticas. Quando falamos que a Bíblia é o livro por excelência dos cristãos, nós estamos dizendo que o cristão, ele coloca a Bíblia Sagrada acima das tradições, acima dos costumes humanos, pois é a Bíblia Sagrada que vai referendar qualquer prática que os cristãos venham a fazer. Por isso, nós deixamos claro que o cristianismo possui um livro, esse livro é a Bíblia Sagrada, é um livro inspirado por Deus. Deus soprou as palavras junto ali àqueles homens que estariam sendo usados por ele para que ele pudesse estar ali, através desses homens, registrando a sua vontade. Isso faz uma diferença muito grande? Sim. Nenhum dos outros livros das grandes religiões até então conhecidas alegam que, em tese, teriam essa inspiração divina. Mas a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, onde Deus ele manifesta a sua vontade para aquelas pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho, vão vivenciar o Evangelho e vão ser alcançadas pela salvação. O cristianismo e a sua mensagem. Quando falamos sobre a fé cristã, precisamos deixar claro que a fé cristã, a fé bíblica no Evangelho, ela tem uma mensagem. Ela não é uma fé que simplesmente se manifesta na vida das pessoas sem ter uma mensagem a ser passada. E a mensagem do Evangelho, ela é composta de algumas temáticas muito específicas. Primeiro, que Deus existe. Sem que acreditemos na existência de Deus, não há que se falar em cristianismo. É o primeiro aspecto, pois nós entendemos que Deus não somente existe, mas ele criou todas as coisas, se envolve na história, intervindo na sua criação, intervindo na história humana. Segundo aspecto, Deus não apenas existe, mas ele nos criou. Diferente de algumas teorias científicas que são apontadas como verdades comprovadas, a Bíblia deixa claro que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e quando vamos fazer a leitura de Gênesis, vamos ver que Deus também criou o homem e a mulher. Isso é importante porque quando nós entendemos que o homem, por meio de uma distorção no seu pensamento por culpa do pecado, ele prefere não acreditar que Deus existe ou que Deus criou todas as coisas e inventam naturalmente teorias que não podem ser comprovadas e que jamais se tornariam leis científicas. Mas nós, pela fé, entendemos que Deus não apenas criou tudo aquilo que existe, mas também criou a humanidade. Um outro aspecto da mensagem do Evangelho é que o homem
pecou. Quando falamos sobre pecado, queremos deixar claro à luz da Bíblia Sagrada que o homem foi criado sem pecado. Entretanto, por entender que as palavras da serpente no Éden se tornaram mais interessantes do que as orientações de Deus, o Deus que vinha conversar com o homem e a mulher na viração do dia, todos os dias, aquele casal foi tentado pela serpente, cederam à tentação e cometeram aquilo que a Bíblia chama de pecado, uma transgressão contra os mandamentos de Deus. Mas a mensagem do Evangelho também aponta para a salvação, ou seja, a ação que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, fez para que o homem pudesse ser salvo dos seus pecados. Então, a mensagem do Evangelho mostra que Jesus não apenas atendeu a orientação de Deus no sentido de vir a este mundo, mas também desenvolver todo o plano da salvação e fazer com que nós pudéssemos ser alcançados por essa salvação, ter perdoados os nossos pecados e também ser feitos novas criaturas. E também, dentro ainda dessa perspectiva da mensagem do Evangelho, a Bíblia deixa claro que um dia o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja é composta por aquelas pessoas que aceitaram a Jesus e também os santos do Antigo Testamento que morreram crendo na promessa de Deus de que ele resgataria a humanidade por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, esses são pontos principais. Tem outros pontos que alegam também fazer parte da doutrina com a qual o cristianismo é apresentado dentro da sua mensagem. O ponto 2 da nossa lição vai abordar sobre a fé cristã e os valores absolutos. Quando nós falamos sobre valores absolutos, estamos deixando claro que Deus determinou determinados princípios e valores que não podem ser mudados, sob pena de nós distorcermos gravemente aquilo que Deus determinou nas Sagradas Escrituras. E quando nós falamos de valores absolutos, estamos tratando naturalmente de estar vivendo em um tempo onde as pessoas decidem que valores absolutos para um grupo de pessoas não é um valor absoluto para outras pessoas também. Vivemos numa época em que o relativismo tem dominado vários discursos filosóficos e muitas vezes até mesmo tem adentrado na igreja tentando fazer modificações até na palavra de Deus e naquilo que a palavra de Deus diz. Porém, nós entendemos como cristãos que a palavra de Deus ela não pode ser relativizada. Quando falamos nesse aspecto de valores absolutos, nós precisamos entender qual é a perspectiva de uma palavra chamada ética. A ética é uma palavra que vem do grego chamado ethos, que traz a ideia de caráter e traz a ideia de formar uma pessoa e como essa pessoa se porta diante de determinadas situações. Ou seja, como é que você se porta quando ninguém está observando você? De que forma você age e reage diante de situações com base naquilo que você aprendeu. Vamos deixar claro, e deixe claro também para o seu aluno, que quando nós somos avaliados sob a perspectiva da Bíblia Sagrada, nós somos avaliados sobre aquilo que nós fazemos, ou seja, aquilo que é certo ou errado. E aquilo que a Bíblia diz que é certo, Deus determinou que seja considerado certo. E aquilo que a Bíblia diz que é errado, Deus determinou que é errado. Então, por mais que uma pessoa possa fazer, um grupo de pessoas possa fazer aquilo que é errado, nós cristãos precisamos fazer aquilo que é certo à luz das Sagradas Escrituras. Então, nós fazemos aquilo que é certo, ainda que todas as pessoas estejam fazendo aquilo que é errado. Por isso, esse é um princípio muito claro dentro das Sagradas Escrituras. Todo ser humano ele é avaliado dessa forma, se as suas ações são certas ou erradas. E por que isso tem uma influência muito grande para a perspectiva cristã? Porque ninguém muda uma forma de agir se ela não mudar os seus valores, os seus pensamentos. E aí que entra a importância das Sagradas Escrituras para o cristianismo. Nós, como cristãos, somos pessoas que lemos a Bíblia e fazemos o possível para praticar a Bíblia Sagrada, porque quando nós mudamos os nossos valores e os nossos pensamentos, nós também vamos mudar as nossas ações. Ainda na nossa lição, vamos perceber que existe a necessidade de se ter valores absolutos. A necessidade de um absoluto faz uma distinção muito clara entre o certo e o errado. O profeta Isaías, quando ele escreve no capítulo 5, verso 20, deixa claro que
existe uma distinção entre o certo e o errado. O profeta Isaías diz: ai daquele que do mal diz que é bem, do bem diz que é mal, da luz diz que é trevas e das trevas diz que é luz. Ai daquele que diz que o amargo é doce e daquele que diz que o doce é amargo. Observe que o profeta já chama a atenção de que nos seus dias havia pessoas que faziam o possível para inverter questões relacionadas à ordem natural das coisas. Pense você, uma pessoa que decide dizer a olhos vistos que a luz são trevas e que o amargo é doce, é uma pessoa que perdeu totalmente os seus referenciais, uma pessoa que não está andando dentro de um determinado padrão que simplesmente é natural. Imagine no aspecto espiritual. O profeta Isaías, ele lança essa perspectiva. Se há pessoas que conseguem, não entendemos o porquê, fazer uma distorção sobre questões relacionadas a elementos naturais, como por exemplo, luz e trevas, amargo e doce, quem dirá o que essas pessoas fazem no aspecto espiritual? Portanto, nós devemos deixar claro que nos nossos ensinos, a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, aponta as questões de certo e errado para a vida do ser humano, e esses apontamentos precisam ser observados e seguidos se nós desejarmos realmente ter uma vida andando com Deus. O terceiro tópico da nossa lição vai abordar a questão da mensagem do cristianismo para os nossos dias. Como eu disse alguns minutos atrás, o cristianismo tem uma mensagem. Todas as religiões do mundo, elas se propõem a comunicar alguma coisa. E isso é válido, porque quando falamos sobre crença, falamos sobre fé, naturalmente uma pessoa que vai observar ou estudar uma religião, ela precisa saber o que aquela religião está dizendo. E o que o cristianismo diz? Primeiro aspecto, o cristianismo tem uma mensagem de esperança. Apesar dos pecados do homem, Deus se dispõe a se aproximar dele e salvá-lo. Quando estamos falando sobre a mensagem da Bíblia Sagrada e do cristianismo, estamos deixando claro inicialmente que o homem, como eu disse há uns minutos atrás, pecou contra Deus. E esse pecado fez com que o homem atraísse para si não somente a morte física, mas também a morte espiritual e o afastamento de Deus. O pecado, ele vai obscurecer o pensamento, a cognição humana, de tal maneira que o homem deixe de entender que aquilo que é o padrão de Deus deva ser utilizado nas nossas vidas. Você pode perguntar na sua classe aos seus alunos: o cristianismo, ele traz alguma esperança para o ser humano? E que tipo de esperança é essa? Então, o primeiro aspecto que nós devemos levar em conta é que, apesar de um homem ser pecador, Deus fez o plano da salvação para que o homem pudesse ser resgatado e trazido de volta à comunhão com Deus. E isso é uma mensagem de esperança, é um fator determinante no cristianismo, porque se nós disséssemos simplesmente que o homem é pecador e está afastado de Deus, não teríamos nenhuma esperança para comunicar aos seres humanos. Entretanto, a palavra de Deus, que dá a má notícia para o ser humano, que fala sobre o pecado, mostra também a boa notícia. Deus se encaminhou para fazer o plano da salvação e executar esse plano de tal maneira que o homem pudesse ser alcançado pela salvação e tornar a ter comunhão com Deus. Uma segunda mensagem que o Evangelho e o cristianismo trazem à luz da Bíblia Sagrada é que a salvação, pela graça de Deus, é oferecida a todos os homens e mulheres. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, capítulo 2, verso 11, deixa claro que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Isso deve nos chamar muito a atenção, porque a graça de Deus, ela não é restrita a um grupo de pessoas. Ela não é restrita a um grupo de seres humanos tidos por escolhidos de uma forma aleatória, enquanto outras pessoas vão ser destinadas à perdição sem que tivesse oportunidade de ouvir o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo fala sobre salvação a Tito, que era um pastor de uma igreja, ele deixa claro que quando Deus pensou em oferecer a salvação por um meio gracioso, por um meio de misericórdia chamado graça, ele fez a salvação para que pudesse alcançar a todos os homens. E aí entra a questão: a salvação é para a pessoa que está na sarjeta, a salvação é para aquela pessoa que está desesperada com seus pecados, a salvação é para todos os seres humanos. E o poder de Deus
é capaz de alcançar todas as pessoas naturalmente, desde que elas venham a crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, porque esse é realmente um requisito da salvação. Por fim, uma terceira mensagem que o Evangelho do Senhor Jesus nos mostra, o cristianismo nos mostra, é que o Rei está voltando. Quando falamos sobre a volta de Jesus, nós estamos deixando claro que existe uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus para que nós estivéssemos esperando-o com fé, porque ele voltaria para buscar a sua igreja. Existe uma promessa nas Sagradas Escrituras de que nós temos a pessoa do Espírito Santo conosco, porque Jesus foi para o céu, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nós, como cristãos, cremos no poder de Deus, não apenas para a ressurreição do corpo, mas também para a volta de Jesus. Naturalmente, o Senhor Jesus não nos deu uma data pela qual ele cumpriria essa promessa. Deus não nos orientou a ficar marcando datas para a volta de Jesus. Entretanto, o Senhor Jesus nos adverte a que estejamos preparados para que, quando esse momento acontecer, nós estejamos prontos para estar com Ele. E a promessa é tão maravilhosa que o apóstolo Paulo deixa claro que um dia estaremos para sempre com o Senhor na eternidade por ocasião da sua vinda. É uma promessa maravilhosa, uma promessa que vai se cumprir e nós temos certeza de que um dia aqueles que creram em Jesus, entregaram as suas vidas a Ele, estarão nos céus para passar a eternidade com Ele. São pontos da mensagem do Evangelho, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, mas também uma mensagem de companheirismo, pois um dia o Senhor Jesus que nos salvou vai nos levar para estar consigo na eternidade. Que esta lição possa fazer uma diferença muito grande na vida do seu aluno. Você pode interagir com ele com esses pontos que foram mencionados, pontos que estão não apenas na revista de Escola Dominical, mas também no livro do trimestre. Uma oportunidade de você interagir com os seus alunos e tirar essas informações dele, obter essas informações por meio do diálogo, de uma boa conversa, perguntando para eles qual é a diferença que a fé cristã faz. Que tipo de mensagem você lembra que é importante para a compreensão do cristianismo, e também a questão sobre o certo e o errado e de que forma a Bíblia Sagrada mostra a importância desses assuntos para que nós possamos compreender como um todo a fé cristã. Que Deus abençoe grandemente a tua aula, a tua vida e os teus alunos.